Olá, queridos, graça e paz de nosso Senhor Jesus esteja no seu coração. Nós estamos aqui trabalhando nesse nosso devocional gota a gota e eu espero que tenha sido ou que esteja sendo uma grande bênção para a sua vida. Se você pudesse nos ajudar fazendo um comentário ou nos dando sugestões sobre temas que nós podemos tratar, isso seria muito bom, porque nós estamos tratando agora nessa série de devocionais sobre como viver uma vida extraordinária. E estamos aprendendo com Abraão sobre esses passos, passos que devemos dar e também passos que não devemos dar. Então temos que olhar para Abraão, aprender com os seus acertos, mas também aprender com os seus erros. E uma vez eu li que o homem inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros. E o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E eu acrescentaria dizendo que o nécio é aquele que não aprende com nenhum dos dois, vive se arrebentando e não aprende nunca, nem com os erros dos outros e nem com os seus próprios erros. E eu quero pensar com vocês hoje sobre a vida de Abraão, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo de número 10, porque chegou um momento de crise. Ele já estava na terra de Canaã, ele já havia levantado altares a Deus, mas estando na terra de Canaã, veio um período de muita crise. E geralmente no período de crise, nós tomamos decisões. É necessário tomar uma decisão. No período de crise, até aquele que diz não vou tomar nenhuma decisão, essa já é uma decisão tomada, que vai trazer consequências terríveis para a sua vida. Portanto, na crise, precisamos tomar uma decisão. E a gente pode tomar uma decisão certa e podemos também tomar uma decisão errada, por causa das circunstâncias que nos cercam, e foi isso que aconteceu com a vida de Abraão. Gênesis 12, versículo 10 diz que ele estava na terra de Canaã, a terra que Deus mandou ele ir e estar ali, mas de repente veio uma fome muito grande naquela terra. Deus tinha poder de para cuidar de Abraão nessa escassez? Claro, ele pode repetir aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 26, quando veio a mesma expressão e houve fome naquela terra. E agora o filho de Abraão, Isaque, está para tomar a mesma decisão que o seu pai, descer para o Egito, porque no Egito tem comida. Só que em Gênesis 26 Deus diz, você não precisa cometer o mesmo erro que o seu pai cometeu. Então aprenda com o erro do seu pai, porque ele desceu ao Egito no meio da fome, por causa das circunstâncias, ele foi para lá e não buscou a minha direção e teve consequências terríveis na vida dele. E Deus diz para Isaque, não faça isso que o seu pai fez, fica aqui nessa terra, porque eu vou cuidar de você. E Gênesis 26, você pode ler essa história de Isaque, que ele fez diferente do seu pai. Ele aprendeu com o erro do seu pai, não fez igual, e o texto diz que ele semeou naquela terra, e ele colheu 100 vezes mais, porque ele buscou a direção de Deus e Deus o orientou. Mas aqui em Gênesis capítulo 12, o Abraão toma decisões equivocadas. Em primeiro lugar, ele toma essas decisões equivocadas por causa de uma coisa chamada medo. Ele estava com temor no seu coração, porque ele diz para sua esposa, eu sei que você é uma mulher muito linda, que você é uma mulher de formosa aparência, e quando eu entrar ali, os egípcios vão te ver, e eles vão me matar, e eles me matarão para poder ficar com você, vão te deixar em vida e vão me matar. Então o Abraão, ele toma essa decisão baseado no medo.
Primeiro, ele toma a decisão de ir a uma terra que Deus diz para ele não ir. Segundo, ele, quando está entrando nessa terra, o medo toma conta dele. E então ele diz para Sara: por favor, diga que você é minha irmã, porque com certeza eles não vão me deixar vivo, eles vão me matar. O medo nos paralisa, o medo tira a nossa confiança, o medo nos faz retroceder na fé, o medo ele nos faz perder muitas bênçãos que Deus tem para nós, o medo nos faz mentir, o medo nos faz esconder como Adão se escondeu, o medo nos faz ficar tímidos, o medo não nos deixa atacar, ser guerreiros, enxergar o que Deus tem para nós. Então, quando o Abraão está entrando, ele diz: Sara, eu preciso que você me proteja, eu estou com medo porque esse pessoal vai me matar. Então, por favor, diga que você é a minha irmã. E a gente sabe que foi isso que aconteceu. A gente sabe de verdade que Sara, ela era meia-irmã de Abraão, mas na verdade Sara era a esposa de Abraão. Lemos em Gênesis capítulo 11 e o versículo de número 31 que Abraão tomou a Sara para ser a sua esposa. Ela era a sua esposa, era sua mulher, ela não era a sua irmã. Mas ele, por descer a uma terra que Deus disse para ele não ir, porque Deus o mandou a Canaã e agora ele está em direção ao Egito. Ele toma uma decisão equivocada e agora o medo toma conta dele. E também ele diz o texto que ele sustenta essa mentira porque por amor que o faraó sentiu por Sara, porque os seus oficiais gabaram Sara diante dele, que mais ou menos na nossa linguagem, que mulherão, que mulher bonita, ela é muito linda. E diz o texto que por causa de Sara, versículo 15 de Gênesis 12, por causa de Sara, capítulo 12, versículo 16, o faraó abençoou Abraão. Abençoou com o quê? Abençoou com ovelhas, abençoou com bois, abençoou com jumentos, abençoou com jumentas, abençoou com camelos, abençoou com escravos e abençoou com escravas. Faraó enriqueceu Abraão por causa dessa mentira. E o Abraão continuou quieto, porque ele estava sendo beneficiado por essa mentira que ele tinha inventado. Qual é o problema de não confiarmos em Deus no período da crise? É que a gente toma atitudes equivocadas, a gente mente, a gente tem medo, as nossas motivações não são verdadeiras, a gente pode até se beneficiar, como o Abraão se beneficiou, mas as consequências vêm. Então, como é que você vai viver uma vida extraordinária? Aprendendo com esse erro de Abraão, assim como Isaac no capítulo 26 aprendeu e pôde experimentar o extraordinário de Deus no meio de uma terra de escassez. Você não precisa se apoiar no Egito, na filosofia humana, nos cuidados humanos, nos recursos humanos, no conhecimento humano, na sua própria carne, na sua própria sabedoria. Provérbios de Salomão, capítulo de número 3, vai dizer que é feliz o homem que não se estriba no seu próprio conhecimento. Você sabe o que é um estribo? Quando eles iam subir em um cavalo, ou subir em um boi, em um animal que se montava, em uma mula, eles tinham seus estribos. E o que é o estribo? O estribo é onde você coloca o seu pé e joga todo o peso do seu corpo sobre o estribo para te sustentar, para você subir no animal de carga. Provérbio de Salomão vai dizer: bem-aventurado é o homem que não se estriba no seu próprio conhecimento, que não coloca a sua firmeza, que não coloca a sua confiança na sua própria experiência, na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento.
mas sim que faz do Senhor o seu refúgio, diz a sabedoria de Salomão. Mas Abraão aqui, ele está colocando toda a sua confiança, o peso de toda a sua vida em Faraó. E o texto diz que a Sara e Abraão foram abençoados com esses bens, e quando eles saíram do Egito, levaram toda essa riqueza, mas no meio das riquezas, diz o texto, foram os escravos e foram também as escravas. E você sabe muito bem que entre essas escravas foi uma egípcia chamada Agar. E essa Agar é aquela do capítulo 16, em que Abraão cometeu um grande deslize e que nasceu Ismael, e que até hoje nós temos guerras no Oriente Médio por causa dessa atitude equivocada de Abraão, de se estribar no seu próprio conhecimento e de não buscar uma direção de Deus em meio à crise, uma direção sábia de Deus no meio da crise. Pregador, evangelista Edson Teixeira, Deus tem uma direção para a minha vida no momento da crise? Tem sim, se você buscar. A Bíblia diz em Provérbios, os passos de uma pessoa boa, o Senhor guiará, o Senhor orientará. Se você orar, se você buscar, se você for sensível como Isaac, Deus vai agir a seu favor. Até quando você tomar uma atitude ruim, Deus pode intervir e dizer, aprenda com o erro dos outros. Não passe por esse mal, porque você pode evitar. A Bíblia diz, o avisado vê o mal e se esconde, porém o simples passa e sofre a pena. Então seja avisado, seja prudente, que através dessa mensagem você tome atitudes de confiança em Deus e que você não se estribe, não se apoie na sua própria experiência, no seu próprio conhecimento, mas dependa 100% de Deus, porque mesmo em meio à crise, foi Ele que te chamou e Ele é poderoso para sustentar você. Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Até a próxima, em nome de Jesus.